Fala pessoal, tudo bem com vocês? Quem está falando aqui é o Lucas Amorim. No vídeo de hoje não vou trazer conteúdo técnico e sim mais uma explicação sobre um post que eu fiz recentemente lá no meu Instagram. O assunto é certificações. Lucas, estou começando no mundo de dados, no mundo de tecnologia. Qual certificação você recomenda que eu tire? Lembrando que certificação é uma ótima opção para você que quer crescer profissionalmente, para você que almeja trocar de cargo dentro da sua empresa, porque a certificação vai dar uma visibilidade maior no mercado de trabalho. Muitas vezes que algumas empresas, recrutadores procuram por pessoas que já possuem esses certificados, porque ele já teve toda uma parte ali de estudos e conseguiu testar seus conhecimentos tirando o exame oficial da Microsoft. Nesse vídeo eu vou falar de algumas certificações que eu já pude tirar, então eu vou relembrar algumas questões que eu vi nesses exames e como foi a complexidade, tá bom? Vamos aqui para minha tela e eu vou mostrar tudo isso depois da vinheta. Aqui para minha tela, abriu a guia anônima e eu vou escrever aqui certificações Microsoft. Lembrando que esse vídeo vai ser só sobre produtos Microsoft, beleza? Você vai procurar por esse link oficial aqui, lembrando que vai ter vários linkados aqui na sua pesquisa. Eu vou abrir esse link que eu também vou deixar aqui na descrição desse vídeo, ok? Descendo um pouquinho aqui, você vai ter as certificações separadas por tecnologias, separadas por segmentos. Então você tem certificações para administrador, para engenheiro de machine learning, para desenvolvedores de aplicativos, usuário empresarial, aquele usuário de negócio que quer ficar por dentro ali sobre as tecnologias, ferramentas, para ele tocar uma reunião comercial até. Analista de dados, que é as certificações que eu tirei. Engenharia, cientista, desenvolvedor, ou seja, você pode primeiro selecionar aqui um grupo e depois você vê quais certificações está relacionado naquele segmento. Lembrando que tem as certificações mais básicas, que é a que eu vou falar hoje de entrada, até as certificações avançadas, que são aquelas que precisa ter uma vivência naquela ferramenta, vivências em problemas, para você conseguir de fato extrair o máximo ali da ferramenta em questão, ok? Descendo um pouco aqui, você já tem as certificações populares, ou seja, aquelas que as pessoas mais procuram e de fato as que mais dá visibilidade no mercado de trabalho, que as empresas procuram por profissionais que já tenham tirado ela. Você tem aqui a Z900, que é uma certificação de entrada para você conhecer a Azure. Para quem não sabe, Azure é a nuvem da Microsoft, e com essa certificação você vai ter um conhecimento geral, porém básico, de todos os produtos que a Microsoft Azure oferece. Então você vai entender o que é cloud, você vai entender como é que é a parte da precificação, lembrando que tem serviços lá da cloud que você contrata por mês, você contrata por ano, e isso muda bastante os valores. Tem a questão da disponibilidade dos serviços geograficamente. Então, como a gente está falando de Azure, você vai ter ali servidores espalhados para todo mundo. Diga aí nos comentários se você quer um vídeo sobre Azure, que eu falo ali na íntegra como funciona a cloud da Microsoft, e vai ficar mais claro para você todos esses termos que eu estou trazendo aqui. Então, nessa página ela vai trazer as certificações mais populares, e aqui você pode escolher qualquer uma delas para ver o que vai cair, a precificação e tudo mais, tá bom? Esse link eu vou deixar disponível aqui nesse vídeo. Se você vir aqui procurar todas as certificações, e eu vou abrir uma aba nova, aqui embaixo você tem várias outras certificações, não só aquelas. Aqui do lado você também tem alguns filtros, então se você quiser certificações só sobre Azure, você seleciona aqui, ele vai trazer todas elas, por exemplo, CS300, administrador de acesso e identidade da Microsoft. Quando você vê aqui SC, você vai ter certificações voltadas para security, para segurança. Quando você vê aqui AZ, certificações voltadas para Azure, serviços da cloud da Microsoft, da cloud Azure da Microsoft. Então vamos pegar aqui, por exemplo, a Z900, que é a que eu estava comentando ali antes da gente vir para essa página. Eu vou filtrar só por AZ e vamos ver se eu acho aqui vou colocar Z/900. Aqui, ó. Então você tem aqui a prova, que é o exame. Quando você passa nesse exame, você tem o selo,
que é esse emblema aqui que você ganha, é muito legal, que depois você pode postar no LinkedIn e ele gera um token e aí você consegue colocar no LinkedIn para validar que realmente você passou naquele exame, tá bom? Eu vou clicar nesse cara aqui, ó, só para a gente ver como é que funciona. Abrindo a página oficial do exame, lembrando que cada um vai ter a sua página oficial, você vai ter uma breve descrição. Então, como candidato a este exame, você é um profissional de tecnologia que deseja demonstrar conhecimentos básicos dos conhecimentos da nuvem em geral do Microsoft Azure. Lembrando que toda vez que você vê uma prova da Microsoft que tem o 900 na frente, ele quer dizer que é uma prova básica, é uma prova de fundamentos, então ela não vai testar tanto o seu conhecimento técnico das ferramentas, e sim mais conceitual, se você sabe para que ela serve, quanto que ela custa, coisas do tipo, ok? Então não se preocupe se você não trabalha ainda na área, se você não tem tanto conhecimento técnico, porque essa prova vai reunir fundamentos, é isso que ela vai pedir para você. Então você vai ter aqui embaixo, você pode escrever os componentes arquitetônicos do Azure e os serviços do Azure como computação, rede, armazenamento. Aqui você vai ter noções de gerenciamento da infraestrutura, banco de dados, desenvolvimento de softwares. E aqui tem um guia completo de estudo. Isso aqui é muito bacana que eu acho da Microsoft, que além dela dar o que vai cair na prova, ela também te dá um caminho para você começar a estudar, que é o e-learning. Então você não precisa sair pagando qualquer curso por aí, desesperado, vendo vários vídeos aleatórios, porque aqui na própria página ela vai te dar um caminho já guiado para você aprender e se preparar para essa prova. Claro que nem sempre é suficiente, você tem que procurar conhecimentos além disso, tá bom? Não se prenda só ao e-learning, mas parta por ele e depois você procura conhecimentos auxiliares aí. Aqui ele fala sobre a pontuação da prova. Todas as provas da Microsoft é de 0 a 1000 pontos e você precisa tirar no mínimo 700 pontos, que vai dar 70%. Tirei 69,9%, você está reprovado. Sim, é a verdade, isso dói bastante. Algumas pessoas que já tentaram tirar algumas provas bateram na trave com 69%, felizmente você é reprovado e o resultado sai na hora. Então aqui ele fala a pontuação é 700. Quando você desce aqui para baixo, você vai ter o preço dessa prova. Então aqui, convertido para moeda local, Brasil, você vai pagar $60. E aí você tem que pegar a conversão do dia e ver quanto que você vai pagar ali mais ou menos. Uma dica, se você está trabalhando para alguma empresa e você almeja tirar uma certificação para subir de carreira, para colocar mais conhecimentos em práticas, converse com o seu gestor, converse com o seu gerente, pergunta se ele não pode te reembolsar caso você passe no exame, porque isso vai trazer muitos benefícios para a empresa. Então, o combinado não sai caro, conversa com o pessoal lá, fala que você está estudando para implantar uma tecnologia nova, que vai ajudar nos processos e tudo mais. Quem sabe eles não te reembolsem se você passar na prova. Se não passar, aí fica a critério seu mesmo de pagar do seu próprio bolso. Um pouquinho mais para baixo aqui tem as habilidades que serão medidas. Então você tem aqui conceitos de nuvem de 25% a 30%. Você tem arquitetura de serviços Azure 35 a 40%, descrever o gerenciamento e a governança do Azure 30 a 35%. E aqui também ele dá aqui em cima ó, deixa eu procurar. Aqui ó, partes dos requisitos, deixa eu ver se é esse cara aqui que gera um PDF. Aqui tem uns detalhes, né? Aqui ó, que é muito legal. Aqui tem uns detalhes e aqui tem alguns links que você pode abrir que ele vai trazer mais no detalhe o que vai cair na prova, tá bom? E aqui embaixo, como eu falei, você já tem o e-learning. Então, ó, itens dessa coleção. Basta você fazer um cadastro e aí você vai ter aqui toda a parte de aprendizado guiado. Então você vai saber por onde começar a estudar. Você não vai sair ali perdido, pô, não sei por onde eu começo, não sei qual vídeo do YouTube eu acesso, não. Você já tem aqui um conhecimento totalmente guiado, que ele vai mostrar os conceitos da nuvem, vai trazer alguns produtos da nuvem e aí você já vai entender um pouco mais sobre como funciona tudo isso. Então você tem várias aulas aqui, é só fazer um cadastro gratuito e você já consegue fazer esses estudos. Depois que você fez os estudos e já está preparado para a prova, aí sim tem uma segunda parte que você precisa entrar no site, precisa ter um cartão de crédito internacional, já que a prova é cobrada em moeda estrangeira, você precisa ter um cartão que que consiga fazer a emissão da fatura em dólar, tá bom? Mas esse assunto eu deixo para outro vídeo também, para não ficar muito extenso.
E o que caiu na minha prova quando eu fiz o AZ900? Faz praticamente uns 2 anos e meio. Eu estudei por esse e-learning aqui, que eu apresentei para vocês, e ele caiu justamente os conhecimentos básicos sobre a nuvem. Então, o que é a cloud da Microsoft, o que é uma cloud pública, uma cloud privada e uma cloud híbrida, que a gente tem esses 3 cenários hoje nas empresas, que também você vai aprender nesse curso. Quais são os tipos de bancos de dados que você pode ter na nuvem, quais os preços que são, quais os tipos de precificação que você pode ter ao contratar serviços da nuvem, o que é IaaS, PaaS, SaaS, são os modelos de serviços que a Microsoft oferece, tudo isso você vai ver aqui nesse curso. Tem a questão de disponibilidade, quando você vai contratar um serviço da Microsoft, você pode escolher se você quer um que está aqui perto da sua região. Por exemplo, eu moro aqui em Barueri, tem um data center em São Paulo. Então, se eu quiser pegar um serviço de banco de dados, eu vou escolher o data center de São Paulo ou eu vou escolher o data center dos Estados Unidos. Então, fica a seu critério, que tem questão de latência, tem questão de resposta e tudo mais. Tudo isso também cai na prova. Não lembro de ter caído coisas muito técnicas, como falei, é uma prova de fundamentos, então ela vai testar ali mais uma base geral do que é a nuvem na Microsoft e o que você pode contratar por ela, beleza? Essa foi a primeira prova, vou voltar aqui e agora eu vou pegar outra certificação que eu também tirei, na verdade eu vou voltar, aproveitar aquele painel, né? A Z900, agora eu vou pegar PL900. Também com o mesmo... Na verdade, eu vou tirar esse Azure aqui, porque ela não é dessa classificação. PL900 é Power Platform Fundamentals. E eu vou abrir aqui e eu já explico para vocês. Essa é um tipo de certificação para quem já trabalha com dados ou quem almeja trabalhar com dados. Por quê? Aqui você já vai ter conhecimentos gerais sobre as ferramentas de dados. Então, Power BI, Power Automate, Power Apps para desenvolver aplicativos e Power Virtual Agents. Então essa prova ela vai medir os seus conhecimentos gerais sobre cada uma dessas plataformas. Power BI, para quem me acompanha aqui sabe que é uma ferramenta de visualização de dados. Power Automate é uma ferramenta de automatização. Por exemplo, eu quero disparar um e-mail automático para o meu gerente quando tal condição for atendida. Você consegue fazer tudo com essa ferramenta. Power Apps é uma ferramenta fantástica para você construir aplicativos nos chamados low code, no code, ou seja, com programação mínima, você não precisa codificar, em alguns casos é só arrastar e soltar, você já tem um aplicativo feito. E você tem o Power Virtual Agents, que é os chatbots. Sabe aquelas empresas que você entra e um assistente começa a falar com você na lateral da tela? Isso se chama chatbots. E para a Microsoft, o produto deles é o Power Virtual Agents. Então, essa prova vai medir os seus conhecimentos gerais sobre essas ferramentas. Claro que não técnico, porque saber o detalhe de cada uma delas é quase impossível. Então, ela vai meio que perguntar para você para que serve cada uma delas, qual cenário melhor se aplica a cada uma delas, as precificações, lembrando que cada uma tem particularidades de preços, algumas são por pessoas, algumas são por capacidades, algumas são por uso. Então, tudo isso você também vai ter que saber na hora de fazer essa prova. Outro ponto importante que também percorre em todas as provas da Microsoft. Deixa eu descer um pouco aqui. Você vai ter as mesmas descrições da outra, né? Então, a pontuação de aprovação é 700. Você tem as dicas de guia de estudo. Isso aqui é muito legal. Porque ele já dá um guia de estudo. Senão, muitas pessoas começam a acessar os famosos dumps. Dumps são aqueles conteúdos que você pega na internet com simulados dizendo que são simulados reais da prova e na verdade não são. E aí você estuda afinco aquele material, quando você chega na prova não é aquilo que caiu. Então, muito cuidado na hora que você for estudar para alguma certificação, independente se é da Microsoft ou de outra empresa. Certifique que você está estudando a coisa certa para você não ter um susto ali na hora de fazer sua prova e não ser nada daquilo que você estudou. Então aqui ele já dá um guia de estudo. Descendo mais um pouco, você tem a precificação, também $60. Mesma coisa, você vai ter que ter um cartão internacional, você vai ter que entrar no site, fazer um cadastro, agendar um centro de certificação oficial, que aqui em São Paulo tem vários centros, ou você pode fazer na sua própria casa. E eu vou deixar isso para um próximo vídeo, como é que você se prepara para uma prova dessa, porque tem alguns cuidados que você tem que levar em consideração. Senão, simplesmente a sua prova pode ser
anulada no meio do processo. E descendo mais um pouco, você também tem as habilidades medidas. Então ele vai medir aqui de 20 a 25%, descrever o valor de negócios do Microsoft Power Platform, qual o valor que isso tem para as empresas. Você tem ali de 10 a 15% identificar os componentes básicos do Microsoft Power Platform. Por exemplo, qual ferramenta dessas você consegue criar visuais, gráficos para tomada de decisão. E aí você vai ter que falar, é o Power BI, é o Power Automate, é o Power Virtual Agent. Um exemplo, tá pessoal? Claro que a prova não vai ser tão simples assim, mamão com açúcar. Você vai ter que estudar um pouco para conseguir responder essas perguntas. Demonstrar funcionalidades do Power BI, Power Apps, Power Automate. Aqui não falou do Power Virtual Agent, mas cai também, que ele é da família Power Platform. E aqui para baixo, a mesma coisa, você tem o e-learning para você aprender e já ter um start aí nos seus estudos sem ficar preocupado por onde começar. Também vai ter que procurar materiais auxiliares, mas tem bastante conteúdo, tanto brasileiro quanto em inglês, para você conseguir se preparar para essa prova. Um ponto importante que eu não trouxe até agora é que anualmente a Microsoft ela libera alguns vouchers para você fazer essas provas totalmente gratuito. Isso acontece em algumas datas específicas, a Microsoft libera essas datas. Você precisa fazer uma espécie de desafio, então você se inscreve nesse site, você preenche ali alguns requisitos, faz alguns desafios, que é, por exemplo, estudar determinado assunto por uma semana. E se você finalizar esse estudo, a Microsoft te dá um voucher 100% gratuito para você fazer essas provas. Isso aqui é massa demais, porque se você for pegar a cotação de hoje a R$5, 6 vezes 5, 30, você iria pagar R$300 numa prova dessa. E com esse voucher você pode fazer a prova totalmente de graça. E o selo é emitido, a credencial é emitida, tudo normal, tá bom? É a Microsoft que libera esse voucher e você faz a prova. Esse é um ponto muito importante, que essa PL 900 eu fiz justamente com esse voucher. Então fique atento aí aos canais oficiais da Microsoft no LinkedIn, no Instagram, no YouTube, para quando eles lançarem esses tipos de vouchers, você já se cadastrar, já participar do desafio para conseguir pegar aí o seu e marcar a sua prova, ok? PL 900 Microsoft Power Platform é isso, para quem quer trabalhar com dados ou quem já trabalha com dados e quer testar seus conhecimentos na ferramenta. Agora eu vou para outra aqui que se chama DP 900. DP 900, Fundamentos de Dados do Microsoft Azure. Aí você pode falar, Lucas, mas não é parecida com a Z900, que é Azure Fundamentals? Sim, é parecido, só que essa prova ela vai testar os seus conhecimentos na Azure, mais voltada para dados. Então ela vai perguntar para você várias questões sobre ferramentas de dados. Então, banco de dados, você tem ali questões de data lake, você tem ali a questão de integração desses dados com as outras camadas da Microsoft. Cai também muito a parte aqui de Power BI, como o Power BI se conecta no SQL Server, como o Power BI se conecta com Cosmos DB. Então essa prova é mais voltada para quem quer mesmo trabalhar só com dados, tá bom? A PL 900 é para quem tem um leque ali das ferramentas e aqui, na verdade, eu vejo essa prova como um complemento daquela outra, porque aqui você vai saber as ferramentas diretas de dados do Azure. Lembrando que o Azure tem várias outras ferramentas de infraestrutura, segurança, machine learning e tudo mais. Aqui é mais ferramentas de dados. Eu também tirei essa prova. Essa aqui eu não consegui o voucher, então tive que pagar. Mas foi uma prova tranquila, no meu caso, porque eu já trabalhava com dados há um certo tempo. Então, para mim, não teve muitas surpresas. A aprovação continua sendo 1.000 e você tem que tirar no mínimo 700, 70%. Também tem um guia de estudo, também tem um valor de $60. Você vê que é padrão, né? Quando a gente tem as provas fundamentais, você tem um valor ali de $60. Então, é legal, porque você consegue se programar com antecedência para fazer essas provas sem alterar muito o seu caixa, alterar muito o seu momento financeiro, tá bom? As habilidades medidas, e aqui também você tem o e-learning para você começar a aprender e já ir para cima e aproveitar e tirar essa certificação. Conceitos básicos de Microsoft Azure, explorar os principais conceitos de dados. Eu também fiz esse e-learning na hora que eu estava estudando e recomendo bastante. Aqui já tem bastante, né? Em alguns lá você só tinha um item, aqui você tem vários itens para estudar.
mesma coisa, modelo de agendamento de certificação, se quer fazer na sua casa, se quer fazer num centro especializado, fica ao seu critério, ok? Já foram 3, eu vou aqui para a última, para não ficar muito extenso esse vídeo. Essa daqui eu não tirei, mas é uma certificação para quem quer trabalhar com segurança. SC 900, Fundamentos de Segurança, Conformidade e Identidade do Microsoft. Então, ela vai seguir o mesmo esquema das demais. Ela vai trazer aqui assuntos de fundamentos sobre segurança e conformidade e identidade da Microsoft. Aqui você já vê que ela não fala muito de Azure, mas em alguns momentos ela vai trazer os itens de segurança da Azure. Você também tem a pontuação de 1000, tem que tirar no mínimo 700. Aqui tem um guia de estudo, vou abrir esse guia de estudo a fim de curiosidade porque eu não tirei essa prova e também não está no meu hall de prioridades no momento porque não é uma prova que case muito com o que eu faço hoje, tá? Então você tem aqui habilidades medidas a partir de 3 de novembro, foi atualizado. Então o que ele vai pedir aqui para vocês? Stakeholder principal, profissional de TI iniciante ou experiente ou aluno. Esses são os públicos-alvos dessa prova. Então você tem aqui descrever os conceitos de segurança, conformidade e identidade de 10 a 15%. Você tem definir conceitos de identidade, descrever tipo de funções de identidade do Microsoft Entra ID. E você tem vários aspectos que serão medidos aí na certificação. Como que é o esquema da prova? A prova ela pode ser em alguns formatos. Ela pode ser uma prova de múltipla escolha. Você tem que escolher ali dentre os itens. Você tem algumas alternativas que você tem que arrastar a opção correta e soltar ali no quadradinho. Então, por exemplo, ele vai dar um cenário, uma frase com um cenário, e aí você tem as opções ali embaixo. Para completar aquela frase com a ferramenta ou o produto correto, você vai ter que pegar a opção, arrastar e soltar. Tem algumas questões que você tem que colocar a ordem correta. Por exemplo, como é que eu faço para criar um gráfico no Power BI? Dite abaixo a sequência correta, de 1 a 4. Então você vai ter que pegar ali, preciso conectar na minha fonte de dados, preciso fazer a modelagem, preciso criar as medidas para depois criar o gráfico. Um exemplo bem simples. Algumas provas também têm esse tipo de ordenação que você tem que fazer ali. Tem questões que mais de uma pergunta está correta, então você tem que colocar ali 2 a 3 seleções. Por exemplo, selecione abaixo as informações corretas quando a gente usa o Power Automate. E aí você vai ter que selecionar as opções corretas e isso vale muito na contagem do resultado final. Lembrando que assim que você finaliza a prova, seja na sua casa ou seja no centro especializado, o resultado sai na hora na tela. Então você já sabe se você passou ou se reprovou. Não tem aquele tempo de esperar 1 hora, 24 horas para saber o resultado. A não ser as certificações beta, né? Que são certificações que a Microsoft faz estudos primeiro e aí sim aquele resultado pode demorar até 1 mês. Essas que já são validadas, que já estão no mercado, não, o resultado sai na mesma hora. Eu vou voltar para cá, continuar aqui, ó, $60. E aqui embaixo você tem o e-learning também, a mesma coisa para você estudar e se preparar para essa prova. Só vou trazer aqui uma curiosidade, ó, que eu vou pegar outra, que é a PL 300. PL 300 é uma prova para especialistas em Power BI, para quem já trabalha com Power BI há um certo tempo. Por que eu vou trazer essa certificação aqui? É uma certificação que eu tirei recentemente. Ela já é de um nível mais complexo, porque você precisa ter vivência na ferramenta e ela vai testar isso a fundo. Então ela vai perguntar sobre Power BI modelagem, Power BI serviço, integrações com várias fontes de dados, medidas DAX, Power Query, automatização desse relatório. Então é um nível mais complexo, então você precisa ter uma vivência nisso. E aqui embaixo vai ter as mesmas coisas, guias de estudo, e aqui você já vê que o valor muda. Então, dependendo da complexidade da prova, sim, o valor vai mudar. Para essa aqui você também tem aqueles vouchers que eu falei, mas isso aqui não é com tanta frequência igual às 900. Para essas provas com especialização, com nível de dificuldade um pouco maior, aí sim eles também aumentam o preço, ok? Então essas aqui foram as certificações que eu queria trazer para vocês. Eu recomendo muito você tirar uma certificação de entrada, porque vai te dar muita visibilidade no mercado de trabalho. Além do mais, você vai aprender. Quando você participar daqueles desafios ou você estudar esses e-learnings que eu mostrei, você vai aprender muito mais sobre as ferramentas
Isso também vai te motivar ainda mais a estudar depois sobre essa ferramenta e até ingressar no mundo de trabalho, beleza? Se você gostou desse vídeo, deixe o seu curtir, comenta aqui qual outro assunto que você gostaria de ver no próximo vídeo, compartilha e ative o sininho para esse conteúdo chegar a um número maior de pessoas. Muito obrigado e te espero no próximo vídeo. Um abraço.